Vamos mergulhar em uma história sobre divisão, sobre protesto e, no fim das contas, sobre reunificação. Uma história que mostra como o destino de milhões de pessoas pode mudar por causa de um único erro, em uma noite que ninguém jamais esqueceu. Olha só para essa imagem. É a euforia em estado puro, né? Por 28 longos anos, essas pessoas foram separadas por concreto, arame farpado e ideologia. E aí, de repente, naquela noite, elas estavam ali, dançando e se abraçando em cima do maior símbolo da separação delas. A história de como a gente chegou nesse momento é quase inacreditável. Parece roteiro de filme, não é mesmo? Uma barreira que resistiu a tudo que dividiu uma cidade por quase 3 décadas e que desmoronou por causa de uma resposta confusa, meio atrapalhada de um burocrata. Para a gente entender como isso foi possível, a gente precisa voltar para aquela coletiva de imprensa que literalmente mudou o mundo. A noite era 9 de novembro de 1989. O governo da Alemanha Oriental, já pressionado por meses de protestos gigantescos, decidiu anunciar uma pequena mudança. Uma flexibilização nas leis de viagem. O plano era que tudo fosse feito de forma lenta, controlada, só que o plano estava prestes a dar muito, muito errado. E tá aí o momento. A frase que acendeu o pavio. O Gunther Schabowski, que era o porta-voz, não tinha lido o comunicado direito. A regra, na verdade, só deveria valer no dia seguinte, para dar tempo de avisar os guardas da fronteira. Mas, ao vivo, para o mundo inteiro ouvir, ele soltou essa. Imediatamente. Sem demora. O que é fascinante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Imagina a cena. As pessoas ouvem a notícia na TV, olham umas para as outras sem acreditar e simplesmente decidem ir lá testar se era verdade. Milhares delas. Os guardas, sem nenhuma ordem, sem saber o que fazer, de repente se veem de cara com uma multidão que não parava de crescer. A pressão ficou insuportável. Era o poder do povo, ali, ao vivo. É um número difícil até de visualizar. 500 mil de pessoas cruzando para o outro lado em questão de horas. Berlim se transformou numa festa a céu aberto. Pessoas que nunca tinham se visto se abraçavam, chorando. Champanhe era dividido. E pela primeira vez em uma geração, a cidade era uma só. Uma liberdade que muita gente achava que nunca ia ver em vida. E toda essa euforia faz a gente se perguntar, mas por que essa barreira brutal existiu por tanto tempo? A queda foi um momento de alegria imensa, mas a existência do muro foi um drama que se arrastou por 28 anos e que definiu a vida de milhões de pessoas. Bom, depois da Segunda Guerra, a Alemanha e sua capital, Berlim, foram fatiadas entre os aliados do Ocidente e a União Soviética. Isso criou não só 2 países, mas 2 mundos. De um lado, o capitalismo ocidental, do outro, o socialismo sob o controle de Moscou. E Berlim era o ponto exato de encontro e de atrito desses 2 universos. O grande problema para o lado oriental era que Berlim Ocidental funcionava como uma janela para um outro mundo e também como uma porta de saída. O regime chamava essa fuga em massa de hemorragia. E era exatamente isso. Imagina um país perdendo seus melhores médicos, engenheiros, cientistas. O sistema estava literalmente sangrando. Pensa nesse número. Era como se uma cidade pequena inteira desaparecesse todos os dias. Cerca de 2.000 pessoas fugiam da Alemanha Oriental para o Ocidente diariamente antes do muro. Era uma sangria de talentos e de esperança que nenhum país conseguiria sustentar. Alguma coisa drástica precisava ser feita. E a tal solução drástica foi essa monstruosidade de concreto, construída praticamente da noite para o dia. O nome oficial era Muralha de Proteção Antifascista. Uma ironia cruel, né? Já que todas as defesas, como a famosa faixa da morte, com minas e ordens para atirar, apontavam para dentro. O objetivo não era impedir uma invasão, mas sim prender a própria população. Por quase 3 décadas, o muro pareceu uma cicatriz que ficaria ali para sempre na Europa. Mas no final dos anos 80, o regime que sustentava o muro já estava, ele estava apodrecendo por dentro, e umas rachaduras bem grandes começaram a aparecer no concreto. O que a gente vê aqui é que o muro não caiu em um vácuo, sabe? Foi uma tempestade perfeita. A economia estava estagnada, não entregava o que prometia. Na União Soviética, as políticas do Gorbachev, a Glasnost, que era mais transparência, e a Perestroika, uma reestruturação da economia, davam um sinal de que a era da repressão violenta estava acabando. E, o mais importante, o povo perdeu o medo. Foi para a rua em cidades como Leipzig, o regime estava totalmente encurralado. A queda do muro foi o começo de uma festa que durou semanas. Mas depois da euforia toda, veio a realidade.
Como é que se junta dois países que viveram em mundos completamente separados por 40 anos? O desafio era gigantesco e o custo astronômico. Este é o custo estimado da reunificação alemã só nas 2 décadas seguintes. Uma quantia colossal usada para modernizar a infraestrutura do leste que estava em ruínas, para reerguer uma indústria que era obsoleta e para nivelar os sistemas sociais. Foi, essencialmente, a reconstrução de um país inteiro. Para o lado oriental, a transição foi um choque brutal. As empresas estatais super ineficientes não conseguiram competir e fecharam em massa. Para uma geração que cresceu com a promessa de emprego garantido pelo Estado, o desemprego em massa foi um trauma profundo, que deixou cicatrizes sociais e psicológicas bem fortes. Mas, apesar dessa transição tão dolorosa, o investimento massivo começou a dar resultado. Os números mostram uma aproximação lenta, difícil, mas real. A lição foi clara. Derrubar um muro pode levar uma noite, mas reconstruir uma sociedade e curar suas divisões, isso leva décadas. Só que o impacto daquela noite foi muito além da Alemanha. A queda do muro foi como a primeira peça de dominó caindo, sabe? Enviou ondas de choque que redesenharam o mapa político do mundo como a gente conhecia. A queda do muro não foi só um fim, foi o começo de muita coisa. Ela simbolizou o colapso da influência soviética, acelerou a libertação dos países do leste europeu e, por fim, levou ao desmantelamento da própria União Soviética. Uma nova ordem mundial estava sendo desenhada ali, sobre os escombros daquele muro. E essa é a questão que ecoa até hoje. Mais de 30 anos depois, ainda se fala de um muro na cabeça entre os alemães do leste e do oeste, com diferenças de identidade, de oportunidades, de mentalidade. É um lembrete poderoso de que derrubar barreiras físicas é apenas o primeiro passo. A verdadeira unificação, aquela que acontece na mente e no coração das pessoas, é um trabalho muito mais longo e muito mais complexo.